A graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigada por estar conosco. Estaremos meditando lá em João, capítulo 15, até o verso 6, que nos diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Até aqui, me desculpe, até o 4. Então, nós somos os ramos. Precisamos estar ligados na videira, né? Imagine, né, uma árvore. O que compõe uma árvore? Ela tem as raízes que retiram do solo, né, a seiva, que transporta, que traz para toda a árvore, que passa pelo caule, que vai para os galhos. Nós temos as folhas, né, as quais fazem o processo da fotossíntese. E aqui Jesus nos fala que ele é a videira, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É o Senhor que trata, ele é que cuida. Ele que vai lá na planta, né? Ele faz com que o solo seja mais produtivo, seja rico. Ele que providencia chuva, o sol, tudo aquilo que é necessário, ele já pensou. Até as próprias, né? As minhocas que vão revirando a terra. Tudo isso ele pensou. E Jesus disse que ele é o agricultor. E Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se um galho de uma árvore quebra, ele vai murchando, porque acaba o transporte, não recebe mais da seiva, esse alimento não vai mais, não vai água, não vai nada, e aquele galho ele vai secando. É a nossa dependência do Senhor. Nós somos totalmente dependentes dele. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E esse contato, essa ligação, essa dependência, esse online, se cair, o sistema cai tudo. Porque eu estou aqui sentada falando para vocês porque eu sou dependente do Espírito Santo. Se eu não fosse, eu jamais poderia. No meu intelecto, nos estudos que eu fiz, né, na academia que eu passei, nos livros que eu li, que eu leio, que eu me preparo, nada, poderia até você ouvir. Mas o renovo, a força para sermos o canal, porque todos nós temos problemas, temos situações, mas estar, né, dia após dia, aquele que é chamado para levar a palavra. Nós somos totalmente dependentes. Mesmo porque Deus nos ensina sobre a palavra, Ele nos dá inspiração, Ele nos dá tudo que nós precisamos. E permanecer no Senhor, continuar, ficar firme, haja o que houver. Acreditar que nós somos o canal, que nós temos o chamado e que Ele vai colocar nos nossos lábios, como a própria palavra fala, aquilo que é dele, aquilo que Ele quer transmitir às outras pessoas. E Ele fala que dá poda também, aquele que não dá fruto, aquele que não produz. Nós temos árvores que elas não dão frutos, mas elas dão sombras. Mas aqui especificamente, ele está falando de uma árvore frutífera. É necessário que as árvores, a natureza que ela foi feita, para o propósito que ela foi feita, foi frutificar, foi alimentar. Se ela não der esse fruto, ele corta e joga fora. E aquela que dá, aquela que produz, ele poda. Aí nós podemos pensar numa linguagem, numa metáfora. Se eu estou dando frutos, eu preciso ainda dar mais frutos. Eu preciso sempre, todos nós, sermos aperfeiçoados na nossa caminhada. A nossa vida espiritual, ela é um processo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos a Jesus, éramos ignorantes, não conhecíamos a palavra. A partir do momento que nós conhecemos a palavra, nós vamos sendo transformados. E é um processo. Como o apóstolo Paulo fala, primeiro nós tomamos, né, o leitinho, depois nós tomamos o alimento sólido. E teve até momentos que ele falou, eu não posso falar de muitas coisas porque vocês não estão preparados para ouvir. E o Senhor quer que nós estejamos preparados
para conhecer, para ouvir, principalmente nesse tempo do fim. Jesus está voltando e nós precisamos entender os sinais, nós precisamos estar mais sensíveis, precisamos estar preparados. E quem nos capacita para isso, quem nos dá essa sensibilidade, quem nos dá essa condição, é o Espírito dele que habita em nós. Mas para que o Espírito habite em nós, é preciso que o nosso templo, que é o nosso corpo, a nossa alma, eles estejam preparados, eles estejam submetidos, eles estejam buscando através do nosso intelecto, que é o nosso controle, como Romanos 12:2 fala. Nós não nos conformarmos com o mundo, com os valores que não são espirituais. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A todo momento, precisamos ser preparados, entendermos de alguma forma, e da forma bíblica, que é melhor, é claro, que nós não somos cidadãos desse mundo. Para o homem comum, para o homem natural, as verdades bíblicas, a cruz é loucura, mas para o homem espiritual não é. Porque nós temos conhecido e nós temos ouvido do Espírito, nós temos orado, nós temos buscado, então nós entendemos as verdades espirituais. Mas a poda vem, os processos vêm, os desafios vêm, e o Senhor, como grande oleiro, nós somos o barro, é Ele que nos amassa, e dizem que aquele que Ele mais amassa é aquele que Ele mais usa. E amassar o barro, né? Nós somos o barro, dói, tira o fôlego, às vezes até a esperança fica abalada, e nós precisamos continuar, nós precisamos estar no meio da tempestade firmes, como o livro de Ageu fala, o Senhor encontra um caminho no meio da tempestade, Ele sempre tem um caminho, cabe a nós permanecermos firmes, é a nossa fé, que precisa realmente, ainda que muitas vezes dentro do processo, né? Nos nossos conflitos, nos nossos questionamentos, porque nós temos um intelecto que é sedento por compreender. Nós queremos compreender de Deus. E Deus ele se revela, mas ele não se revela no todo. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 13 fala, né, no hino ao amor cristão. Hoje nós vemos em parte, um dia nós veremos face a face. Então hoje nós vemos como no espelho embaçado. Então nós precisamos da fé para nos sustentar, para nós continuarmos crendo, confiando que o Senhor nos conhece, muito, muito infinitamente mais do que nós mesmos nos conhecemos, pois foi Ele que nos fez e Ele tem propósito para todas as vidas. Ele não fez ninguém sem um propósito e Ele vai nos trabalhando até nós alcançarmos aquela plenitude que Ele tem proposta para cada um. É muito fácil nós tirarmos os olhos da eternidade e olharmos o agora, as circunstâncias, aquilo que é visível aos nossos olhos, porque é a nossa natureza humana. Então, a todo tempo é necessário que nós estejamos vigilantes. Vigiai e orai, a palavra fala. Vigiai e orai, vigiai, vigiai. Estejamos atentos a tudo, a todas as circunstâncias, mas principalmente a estarmos ali linkados com a palavra, nos alimentando dia após dia, não deixando esse alimento principal, que esse relacionamento com o Senhor, é essa intimidade, é falar com o Senhor, é ouvir ao Senhor, é estarmos em comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, né? Nós somos o corpo. Nós precisamos estar ligados e vermos. Eu não sei o que você está passando hoje, mas nós todos estamos passando por desafios. Essas podas, esses processos, eles fazem parte da vida e eles são necessários para que cresçamos em perseverança, em paciência, para que possamos dar o testemunho da nossa fé. Lá em Pedro, ele fala, nós precisamos dar o testemunho da nossa fé, porque cremos em Jesus, porque proclamamos a nossa fé, a nossa esperança, naquele que um dia veio, né, em carne, veio sobre a terra, caminhou, derrotou Satanás, nos deu o Espírito dele para que caminhássemos, para que progredíssemos, para que entendêssemos das coisas do Espírito.
e para que declaremos a nossa fé, para que convidemos outras pessoas, para que falemos dos nossos desafios, das nossas lutas e como temos vencido cada uma delas. Então é o que eu desejo para você, que nessa poda, que nós não sejamos cortados, mas que permaneçamos no Senhor, permaneçamos nele e ele permanecerá em nós. É uma aliança que não é quebrada, é uma aliança eterna. Um dia nós estaremos com ele, no nosso lar eterno, num lugar muito especial, porque ele foi para preparar esse lugar para nós, e nós estaremos com ele. E lembrando que sem estarmos nele, sem estarmos ligados, nós não podemos dar frutos. Que fruto nós temos dado? Que tipo de fruto? Lá em Gálatas 5:22 ele fala nos frutos do Espírito, O autodomínio, são vários os frutos, mas um deles que nos tem faltado muito nos dias de hoje, é o autodomínio. A raiva, o inconformismo, a rebeldia, quantas coisas que vêm devido à frieza no coração da própria igreja. As coisas que vão sendo feitas de maneira diferente, não de acordo com a palavra, Então, tudo isso mexe com a gente. E nós precisamos estar ligados na videira, a fim de que realmente nós possamos produzir frutos. Frutos de fé, frutos de autodomínio, de amor, de perseverar, de fazer o bem, como o Tiago fala. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo que o Senhor tem reservado para nós, nós escolheremos. Que você, meu irmão, minha irmã, seja abençoado por essa palavra, seja iluminado, sua esperança seja revigorada e que nós possamos caminhar até o dia que o Senhor nos chamar, a qualquer momento. A gente não sabe com quem está a senha. Estejamos preparados. Que Deus te abençoe. Toda a sua casa, sua família. Não deixe de orar, de clamar, de ler a palavra, de ter esse tempo com o Senhor. Que é tudo de melhor que nós podemos ter. É o mais importante. Mais uma vez eu agradeço por você acessar o canal. Curta, não deixe de curtir o vídeo para que o YouTube nos reconheça. E também compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos. Convide pessoas a se inscreverem. Nos ajude a levar essa mensagem além. Em nome de Jesus. Um grande abraço.